Deus, aleluia. Vamos entrando agora nessa transmissão ao vivo. Na oportunidade que você tiver, você já vai compartilhando com o maior número de pessoas que você puder. São 9 horas e 8 minutos. Estou entrando aqui com um certo quase atraso, né, gente? Que era 9 horas, mas segura aí uns minutinhos, né? Eu quero que você compartilhe essa transmissão, já que o dia foi bem cheio. Também usei uma parte da tarde para descansar e falar com o Senhor. Então você já entende que essa quarta-feira expressa, onde eu estou aqui ao vivo com você, ela realmente é reservada por Deus. Deus realmente vai falar ao seu coração, vai se revelar diante da sua vida, porque Ele nunca, jamais deixa uma filha ou um filho desamparado, sozinho no meio do vale. Ele sempre age e faz coisas grandiosas acontecer na vida daqueles que realmente colocam no coração a fixação de que Ele é um Deus presente, um Deus que jamais deixará você de quebradora cedra pelo meio do caminho, jamais deixará você vacilar, tosquenejar, cair no meio do caminho, ficar à beira da margem do caminho. Ele vai adiante para mostrar que Ele é Deus na sua vida e que Ele pode realmente te surpreender. Então, numa noite dessa de quarta-feira, a semana está passando rapidamente, né? Atropelando tudo. Você olha assim, meu Deus, amanhã já é quinta-feira, está passando tudo muito rápido, mas graças a Deus, graças ao bom Pai, que Ele vai fazer e mover a mão poderosa dEle, tá? Gente, como a Rafaela que está aqui, a Rafaela Castro, depois você fala comigo no direct, tá bom? Porque eu tive problema em um dos Disque Orações, o número do Disque Oração, e aí você fala comigo no direct, tá certo? Em nome de Jesus, pode te passar as instruções que faltam, viu? Quando terminar a live, você fala comigo no direct, tá bom? Aqui em mensagens, para eu te passar todas as coordenadas, minha irmã, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, Deus abençoe muito, mas fique aqui na live para assistir a transmissão ao vivo. E você que já está aqui comigo, começa a divulgar para o maior número de pessoas que você puder, para o maior número de pessoas que você puder, e que o Espírito de vida, o Espírito Santo, fale ao seu coração, que verdadeiramente você sinta o toque de Deus. Lemande cobra nara cedra, eu tenho certeza que a palavra vai tocar fortemente, vai falar profundamente, e você sentirá o toque de Deus, porque Ele sabe como agir diante dos combates. Quem sabe agora você está enfrentando uma grande luta, uma batalha árdua, um processo cansativo, olhando em volta e dizendo: Gustavo, eu só escuto palavras e palavras. Mas aí chega o momento do de repente de Deus, chega aquele momento que a gente espera ansiosamente, aguarda sem saber quando, ou como, ou porquê. Ele vai lá e faz, porque Ele é Deus, e Ele tem a força e o poder para surpreender os seus filhos. A live de hoje, ela está completamente interligada ao teu campo espiritual, a tua vida. Sabe por que o campo espiritual? Porque por mais que você tenha um problema na vida sentimental que te afeta, um problema na vida espiritual que te limita, um problema na vida financeira que te oprime, entre tantas outras questões, a mão de Deus de quebranada cebra se importa de primeiramente deixar você de pé diante da sua vida espiritual. A mão de Deus agora nesse exato momento está centralizada diante daquilo que conturba o favor de Deus no mundo espiritual diante da sua vida. É por essa e outras razões que Deus não vai parar de medir esforços. Ele vai continuar fazendo o que for preciso para surpreender a sua filha e o seu filho, que quem sabe agora está aqui comigo, mas está com o coração desesperançoso, está passando por dificuldades. Eu profetizo em nome de Jesus que o sobrenatural de Deus vai inundar você. O sobrenatural de Deus vai inundar a sua vida, vai te deixar com clareza diante de tudo. A mão de Deus te surpreenderá. O que está para vir na sua vida não é coisa pequena, não é coisa raquítica. O que está para chegar nos seus dias não é algo minúsculo, efêmero, diminuído. O que Deus fará diante de você te surpreenderá, mostrará que Ele é Deus, que Ele cuida de você, que Ele está com as mãos posicionadas para fazer o mais, para te abençoar, para não deixar você à deriva.
E diante deste caminho, diante das tensas questões que englobam a sua vida, diante daquilo que conturba o seu ser, diante daquilo que tenta a todo instante menosprezar, diminuir o teu viver, a mão de Deus e o poder dele sobrepõe. A mão de Deus permanece diante de você. Que haja muita força, que haja vigor, que haja clareza e inteireza no seu coração, que a sua vida esteja diante do altar de Deus, para que o inimaginável aconteça este ano, para que a sua vida seja completamente transbordada pelo querer de Deus, e não se efetuem apenas as obras das suas mãos. Deus fará isso, porque Ele sabe o quanto você precisa como filha, como filho. Eu entro nessa transmissão ao vivo dizendo para você que o que Deus fará em sua vida impactará os teus dias, para mostrar de forma clara, objetiva, que Ele é o Deus que nunca falhou. O Deus que sempre olha para você atentamente no mais profundo da tua alma, da tua existência. O Deus que te chama pelo nome, e que sabe muito bem até onde você suporta constantemente esse processo. Eu digo constantemente porque quantas vezes a gente abre a boca? A gente abre a boca e diz: Senhor, não entendo. O que é que tu está querendo com isso? E Ele vai nos ensinando de forma tão minuciosa, nos detalhes da nossa retrospectiva diária. Quando você deita a sua cabeça no travesseiro, na cama, na rede, no sofá, onde você dorme, e ali você começa a juntar os fatos, os detalhes. E o inimigo tenta esmagar esses fatos e esses detalhes, porque ele sabe que se você cair na realidade, se a tua racionalidade estiver ligada a tantas intervenções divinas que já foram feitas por você, você tem mais motivos para agradecer. Como diz uma canção americana, que foi até gravada pela cantora Isadora, Pompeu, se não me falha a memória: Deus, eu tenho tantas bênçãos, eu posso na minha vida enxergar. Quando você consegue entender esse processo, que as bênçãos estão se acumulando como um favor imerecido, você agradece sem ter recebido. Você agradece pelo simples fato de estar respirando, de estar vivendo, enquanto muitos estão desfalecendo. E eu não estou com aquela ideia da psicologia, da psicanálise para você se contentar com o que tem. É porque um coração grato aformoseia o rosto do Senhor. Um coração que entende o processo, mas que entende que a grandiosidade de Deus não está em meras palavras, mas no potencial do seu poder. Entende certamente que Deus vai fazer o que for preciso para cumprir a promessa dele e a palavra dele. Então você vai descansar no Senhor e vai confiar nele. Você vai descansar no Senhor, levar de sebra e esperar nele. Deus vai agir diante da sua história. E é a continuidade de Deus, é o parecer da continuidade dele, que fará algo extraordinário diante da sua vida. Você crê nisso? Então dá um glória a Deus e começa a compartilhar essa live para a gente ir para a nossa ministração dessa noite. Vou deixar até o tempo aqui disponível para mim, para eu não me perder no tempo. Mas precisava de uma palavra dessa no início logo? Precisava. É tipo aquela injeção de ânimo que a gente tem que receber. Aquela palavra para a gente olhar assim em volta e dizer: não, eu tenho que olhar por esse ângulo, eu tenho que enxergar por esse foco, eu preciso ver nessa dimensão. Tem coisas maiores que o Senhor está constituindo. De quebrar bandura e Ele vai fazer o que for possível, ou Ele vai fazer o que for preciso para te surpreender. Amém? Então vamos compartilhar. Quando você tiver compartilhado, fala aqui comigo. Deixa eu falar para você, ontem a gente teve um culto lindo. Ainda nem coloquei todos os vídeos, mas a Santa Convocação foi um culto profético, vinculado aos 12 meses. E uma glória maravilhosa, uma unção linda desceu sobre aquele lugar para confirmar, para fazer com que vidas e mais vidas fossem e sejam tocadas ao decorrer de todo este ano. Então todos que estiveram lá comigo, eu posso garantir uma coisa muito certa:
você vai viver algo incrível esse ano com Deus. Você vai viver algo incrível. Você vai viver algo incrível com o nosso Deus. Este é o ano da conquista em sua vida. Amém? Vamos compartilhar? Pode ir compartilhando aí. Eu já tenho aqui a mensagem já pronta que o Senhor me entregou. Não foi uma coisa minha planejada, mas foi algo que o Senhor tocou e disse: Gustavo, como sempre, eu te dou as instruções e você faz. Eu te dou as instruções e você vai lá e ministra. E o Senhor me deu uma ministração muito forte. E eu quero que você compartilhe agora mesmo. Continue compartilhando. Já estou vendo que tem gente compartilhando. Aleluia. Glória a Deus. Santo Deus. Aleluia. De que balevandoreba sobre Nehaya. Aleluia. Oh Espírito de Deus, Espírito da verdade. Amém. Vai continuando compartilhando que eu vou entrar na ministração agora. A ministração que o Senhor me entregou, está interligada ao que Ele quer fazer na tua vida espiritual neste ano. A ministração que o Senhor me entregou, está interligada ao que Ele fará na tua vida neste ano de 2024. E antes mesmo de entrar aqui ao vivo, eu estava falando com Ele, e o Senhor falou no meu coração: é isso mesmo, eu quero mover, eu quero fazer. Então, a sua vida espiritual será impactada. Você viverá traços, momentos, passagens na sua vida, concretizações em outros âmbitos, ok, sim. Mas o que vai ficar como um memorial muito claro diante do Senhor, diante de ti, é o que Ele vai fazer na tua vida espiritual. Tem pessoas aqui que vão viver o que é necessário para nunca mais duvidar do processo de Deus. Não é que a pessoa queira duvidar, mas chega uma hora que você está só no silêncio, está na fraqueza, na fragilidade, que você fica: ué, por que não está acontecendo? Por que nada vem? Porque nada vem para mim. E aí Deus agora manda eu te dizer: eu te prometi memoriais. Eu te prometi impactos para a tua vida. Eu prometi fazer um maior impacto diante de você. Então eu, o Senhor, te fortalecerei na minha glória, na minha presença. E tu contemplarás o quanto eu sou poderoso para fazer infinitamente mais do que você pode agora estar pensando. Então a vida espiritual vai ser constituída dentro de um fator tão necessário para não apenas estimular emocionalmente, porque é claro, é evidente, quando a pessoa sente o toque do Espírito Santo, ela se sente um arrepio, algo acontece, ela recebe uma revelação, ela chora, ela se emociona, o emocional dela fica contagiado. Só que o que Deus está me falando aqui não é de um emocional contagiado. Não é apenas de alguém que vai escutar algo de Deus, uma revelação, uma profecia, algo específico e vai ficar bem. Não, Deus está me falando que o toque vai ser espiritual completamente. E vai ser algo tão interpessoal entre você e Deus, que tanto a tua alma vai chorar, a tua carne, né, teus olhos, você vai chorar, derramar lágrimas, mas nunca mais tu vai voltar para o mesmo erro, para a mesma falha, para o mesmo dípice de pecado. Uma coisa e outra que é feita na sua vida, que é arquitetada no meio daquilo que é omissão, naquilo que por vezes é mentira, tentação, aonde o inimigo tenta defraudar. Então Deus, Ele vai tirar aquilo que o inimigo usa como vantagem para cima de você. Deus está falando com alguém. Eu vou entrar na palavra, mas Deus está falando com alguém, então eu vou continuar permitindo que o Espírito use os meus lábios. Deus está dizendo que nunca mais o inimigo vai conseguir ter vantagem sobre você. Imagina você se vendo, se olhando refém de uma situação. Você tentando viver para Deus, crescer para Deus. Deus, eu estou aqui. Mas você está presa, refém a uma situação. Imagine alguém presa agora a uma situação aonde a tua oração, porque Deus está dizendo que tem alguém aqui, que a tua oração é feita e você pede: Deus,
Se o Senhor me libertar disso, eu vou viver para ti. Se o Senhor me tirar disso, lemade, eu vou fazer a tua vontade. Tu tens falado assim para para mim, e eu escutei o teu clamor. Então este ano vai ser completamente diferente, para que a minha glória esteja diante da sua vida, para que a minha glória inunde o teu coração diante das tuas fraquezas, para que a minha presença faça maiores coisas, não à vista do que os olhos, do que o mundo, do que as pessoas, do que a família vê, mas no tocante do coração, aonde só eu conheço o que acontece por dentro. Sabe o que eu chamo de anonimato mais perfeito? Sabe o que eu chamo de anonimato mais perfeito? É aquilo que só você e Deus sabe. É aquilo que só você e Deus sabe. Se você não tem isso ainda, você tem que gerar momentos, intimidade e segredos com Deus. Esses segredos não precisam estar ligados à sua fortaleza, porque você é forte, porque você é uma pessoa, uma profetisa, um profeta de Deus, uma pessoa firme. Não, os segredos estão ligados a fragilidades, a fraquezas. Os segredos estão ligados a sinceridades. Quando você chega diante de Deus e fala: Senhor, eu estou tentando, mas não estou conseguindo nisso. Senhor, eu estou tentando, mas não aparta de mim o teu espírito, não tire de mim a tua presença. Davi errava, pecava, falhava, mas ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque a sinceridade ecoava, gritava de dentro do seu interior. E lá de cima Deus olhava uma sinceridade enorme, ao ponto dele falar: eu sou pecador, eu sou falho, eu sou isso e aquilo, mas não tires de mim o teu espírito, não tires de mim a tua presença. Quando eu entendo que realmente eu não sou nada sem Ele, sem Deus, sem a minha motivação exata, o meu viver, eu entendo um processo, que o anonimato com Ele, o anonimato, né, o secreto com Deus. Para quem não sabe, o que é anonimato é aquilo que ninguém vê, é aquilo que está às ocultas, não está nos palcos da vida. O anonimato está longe de estar publicamente conhecido nas redes sociais. O anonimato está muito ligado ao que ninguém consegue ver, está oculto aos olhos das pessoas, mas Deus, Ele vê. Deus conhece nitidamente você. E Ele está dizendo para mim que não pode deixar que a sua vida espiritual permaneça da forma como está. Algo muito grande Ele tem que fazer, sabe por quê? Porque você tem que ter sustentabilidade, não só sentimental, financeira, familiar. Você tem que permanecer de pé. O inimigo sabe que por muitas e muitas vezes a graça inunda você ao ponto do inferno não entender, porque o amor de Deus, a glória dele, a presença dele, a misericórdia dele ainda está na sua vida. Mas sabe por que o inferno tem tanta fúria de ti? E mesmo diante das piores dores que você já enfrentou, o adversário, o inimigo, o diabo não teve pena de você, porque ele sabe de uma graça e de uma promessa, que mesmo diante da pior dor da sua vida, ainda permanece de pé. E Ele odeia quem tem promessa, Ele odeia quem tem chamado, quem é escolhido. E você, por mais que se diga: eu não tenho isso, eu não tenho capacidade, mas os céus estão gritando, anjos estão proferindo, os céus estão anunciando que Deus não errou ao te escolher, que Deus não errou ao olhar para você. Desde o ventre da sua mãe, desde o ventre da sua mãe, você é uma peça rara, insubstituível, diferente. É por isso que entre essas pessoas que são diferentes, que são escolhidas a dedos por Deus, elas passam por um processo de decadência. Elas passam por um processo de anonimato terrível. Elas passam por um deserto familiar.
elas passam por uma tempestade emocional, mental. Elas enfrentam no seu cotidiano a mais dura cerviz de não entender o processo e de por tantas vezes sentir na pele o que somente Deus consegue entender. Quem sabe agora, nessa racionalidade que você não está agora, expressamente entendendo o processo, eu só posso lhe garantir uma coisa: a guerra no mundo espiritual contra ti é muito grande. A guerra no mundo espiritual contra ti é muito grande, porque se você permanecer, se você ficar de pé, você se fortalece, e se fortalece, e se torna uma bomba atômica contra o inferno. E muitos familiares, vidas, pessoas até desconhecidos agora virão ao Senhor pelo que acontecerá na tua vida. Eu não estou falando de alguém que está minúsculo, porque o inferno até sabe o potencial, a real intenção espiritual, e é por isso que eu vou repetir mais uma vez: na sua pior dor, nos flagelos da sua alma, quando você estava chorando e ninguém estava vendo, o inferno não tinha pena, nem dó, nem piedade, porque sabia expressamente de uma promessa que ainda está de pé e que tem que se cumprir na sua vida. E ele tem ódio de entender o processo que te eleva a viver para Deus no meio de tanta contrariedade, no meio de uma percepção errônea, falha, no meio de um maremoto emocional, no meio de uma tempestade que tenta tirar de você, sugar de você as suas forças, suas energias, aonde o inimigo a todo custo, a todo momento tenta mostrar que você perdeu. Não perdeu. Não tem como perder aquilo que está nas mãos de Deus. Não tem como perder aquilo que permanece nas mãos de Deus. Saiu das tuas mãos, mas está nas mãos de Deus. Você não tem controle disso, mas está no controle de Deus. Você não consegue ver uma luz, uma visão, um foco, um alvo, mas o Senhor é a tua lâmpada. Como também disse o salmista Davi: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Você vai viver um processo tão magnífico esse ano. E eu preciso trazer essas palavras que o Espírito está me impulsionando. Eu preciso trazer essas palavras de Kebalevanshai, de Komanderebesebaneaia, que o Espírito está me impulsionando a trazê-las para você, porque o Senhor disse que é muito forte o que vai acontecer. Que as retaliações são grandes na sua vida, que o inimigo tenta te cegar, tenta obstruir, tenta cansar, mas o Senhor fará algo maior. O Senhor manda dizer agora para alguém que está aqui. Eu vou dizer: é uma pessoa, ela tem uma característica de fragilidade ligada ao âmbito sexual, né? Ela tem um processo de carnalidade sucumbido. Ela pede muita força a Deus, mas é muito difícil para você. O Senhor manda eu te dizer que agora, nesse exato momento, um anjo te toca. E o que tu tens pedido, Ele está fazendo agora. O Senhor vai começar, e isso é possível, viu? Isso é possível porque eu sou prova viva disso. O Senhor vai tocar e vai tirar toda ação carnal que te interliga para qualquer coisa em atos sexuais, que te interliga a pecar, a falhar, a não conseguir ficar firme. Tirar o teu líbido e te devolver quando você estiver com a pessoa certa. Libido, né? Isso. E literalmente lhe devolver quando você estiver com a pessoa certa. De que balhas. O Senhor fará isso, sabe por quê? Porque diante do que é preciso em sua vida, diante do que é preciso em sua história, nada pode mais atrapalhar o processo de Deus na sua vida. Nada mais pode atrapalhar o processo de Deus na sua vida. De quebrar e cândia sebre, o Senhor só manda eu te falar: resista mais um pouco. Resista mais um pouco. E eu delebrecanda sebra bandeaia, deleva sob matarei, tirarei de ti os desejos. De queber, eu sou forte e poderoso. Eu sou o Senhor, teu Deus.
Sabe o que eu posso fazer? Sabe o que eu posso? Lembrando a dizer isso agora com toda expressividade na alma. Porque eu sou uma pessoa, um jovem que me entreguei para Deus. Estou esperando, literalmente, pelo meu casamento com a mulher certa de Deus na minha vida. E eu posso lhe dizer que um dia no altar, me entregando para Deus, eu disse: Senhor, eu preciso ficar firme na tua presença, me resguardar em tudo. Não tenho vergonha alguma de dizer que espero no Senhor integralmente, literalmente. Não tenho nem um pingo de vergonha característico desse mundo de dizer que estou aguardando a pessoa certa para viver uma continuidade de um relacionamento, de uma firmeza com a pessoa certa. Nunca fiz a prática do sexo. Me entreguei completamente para Deus e pedi: Senhor, é necessário que o Senhor trabalhe dentro de mim, para que a minha carne não se suceda, para que eu não viva a vontade humana. Eu quero me entregar completamente a Ti, os meus desejos, os meus anseios, minhas vontades. E o Senhor falou: se assim você comprovar para mim que quer, eu farei. E sabe qual foi a maior comprovação? Eu tive que vencer a minha carne, tive que vencer minhas vontades, tive que mostrar para Deus que eu estava me esforçando. E Ele falou: esforça-te, esforça-te que eu te ajudarei. E eu me esforcei, Ele me ajudou. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o Senhor está dizendo que tem alguém aqui, de quebrar, vender, recebe, que para viver o que Deus tem para fazer na sua vida, você tem que permanecer firme. E o Senhor Deus vai tirar todos os atrativos do inimigo, toda a fúria maligna do adversário, toda ação tenebrosa de coblevar e sebrandeaia contra a sua vida, e posicionará diante de ti a manifestação clara do toque dele sobre o teu corpo, sobre a tua carne, sobre o teu viver. Então, é uma limpeza completa que o Senhor faz. É uma lavadura na alma, no espírito. Tem alguém aqui que tem um chamado muito grande. E o Senhor está dizendo: quanto maior é a tua renúncia, maior é a glória que eu derramarei sobre ti. Eu vejo isso diante da minha vida, diante dos meus dias, diante do que eu fiz para Ele, e não me arrependo coisa alguma de ter me entregado completamente para Ele, de estar vivendo no centro e na vontade desse Deus. Eu estou falando aqui para alguém que está fraco na fé, e que combate, alguém que está dizendo: ai, eu estou me segurando, não sei, sabe, será que eu aguento mais tempo? É isso, aquilo. Ei, sustenta, foge se for preciso, foge do pecado, de qualquer, mas sustenta, porque Deus vai te honrar de uma forma tão linda. Deus vai te honrar de uma forma tão linda neste ano. Deus vai fazer algo tão maravilhoso diante da sua história neste ano, porque este é o ano não considerado, mas apropriado e confirmado como o ano da conquista. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Vamos para a leitura bíblica. Eu estou aqui sentindo Deus, o toque do Espírito. É impossível, mas eu estou sentindo aqui, é impossível não chorar, porque enquanto eu estou aqui falando, eu sinto o vento soprando do Espírito, e ele me faz sentir a confirmação dessas palavras, desse mover e de toda a glória que Ele vai fazer. Deus é real, e Ele vai se manifestar para os seus filhos e suas filhas aqui, neste ano. Pode ter certeza que o de repente vai acontecer. Vamos ler rapidamente aqui, você não precisa abrir. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo, santo, santo Deus. Obrigado, Senhor. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Você não precisa ler, tá bom? 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. A Bíblia nos conta em 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, que naquele tempo era muito raro. Eu quero que você preste atenção para você entender o quanto se interliga essa palavra com a tua vida e com o que você precisa escutar agora para a tua vida espiritual, para você se firmar ainda mais nas promessas de um Deus vivo, que não volta atrás com as suas promessas. Aleluia.
A Bíblia nos fala em 1 Samuel capítulo 3, olha isso, que naquele tempo a palavra do Senhor era muito rara. As visões e as profecias não eram frequentes. No tempo em que o pequeno Samuel nasceu, o profeta Samuel, a Bíblia fala que naquele tempo ficou muito difícil. As pessoas pouco escutavam profecias, revelações e visões. Era muito raro um profeta ser levantado naquela época. Naquela época, em 1 Samuel capítulo 3, a Bíblia fala que eram muito raras as visões, revelações e profecias. O povo não conseguia escutar a Deus tão fortemente. Era muito difícil. E o Senhor me faz entender a história de Samuel, que foi literalmente preparado desde o ventre da sua mãe. E eu não quero falar da história em si de Samuel, mas do pré-anúncio, do anúncio, da convocação de Samuel e o que interliga para a sua vida espiritual. Olha isso, preste atenção. Você se lembra de Ana, né? Aquela mulher que chorava, que tinha o seu esposo Elcana, que era um homem bom e tudo, e aí amava ela do jeito que ela era, mas ela era estéril, ela não podia ter filhos, e ela chorava. Até o sacerdote ali compreendeu ela errado, pensava que ela vivia, era bêbada, porque a mulher chorava tanto. Ana chorava tanto, mas chorava tanto, que todo mundo que olhava para ela, via ela com os olhos inchados, encharcados de água, de tanto chorar, e andava cabisbaixa. E ela fez uma promessa. Ela disse: se o Senhor abrir a minha madre, se o Senhor me permitir que o meu ventre estéril, que eu não posso ter filhos, mas se o Senhor um dia abrir o meu ventre e me permitir ter um filho, eu prometo que eu vou entregar ele para a tua casa. Eu prometo que ele vai nascer na tua presença, ele vai ser teu, ele não vai ser meu, mas eu vou ter a satisfação de ser mãe. Ela falou isso para Deus. Ela fez uma promessa para o Senhor. Ela disse: eu vou fazer isso, eu prometo para ti. Até que aconteceu. A Bíblia fala que ela teve o pequeno Samuel. O pequeno Samuel que a gente está retratando aqui, relatando. Samuel nasceu, e logo quando ele acabou de ser desmamado, ela cumpriu a promessa. Ela tinha falado para Deus: olha, essa criança aqui não pertence a mim não, pertence a ti, pertence ao Senhor. Sabe o que ela fez? Vamos até o sacerdote Eli. O mesmo sacerdote Eli que olhava para ela e não entendia o choro dela, pensava até que ela estava bêbada, né? Porque ela chorava tanto à porta do templo, andava cabisbaixa, era uma agonia, né? E ele não tinha nem discernimento naquele momento para entender que era um choro de angústia, de dor. Só que aquele mesmo sacerdote Eli, que contemplou ela angustiada, triste, desesperançosa, e até literalmente julgou mal a ação dela, teve que ver nitidamente ela com a promessa, segurando nas mãos da promessa, caminhando, ainda novinho, sabe? Um garotinho que estava literalmente aprendendo a andar, mas já segurando ele nas mãos da mãe, o pequeno Samuel. Ela chegou na frente do templo e falou: olha, eu estou aqui trazendo o meu pequeno filho, porque eu fiz uma promessa para Deus. Eu falei para Deus que um dia eu entregaria ele no altar para ele servir. Aí, conjecturando, né? O sacerdote: como assim? Tu veio deixar ele aqui, ele vai morar? Isso, ele vai morar na casa do Senhor. Eu falei para Deus que eu deixaria ele na casa do Senhor. Os demais anos da sua vida estariam ligados à casa do Senhor. A primeira coisa que eu quero frisar aqui é que até religiosos, até pessoas que têm um conhecimento sobre a sua vida, a sua história, seja familiar, seja quem for, e que em algum percurso da vida te compreenderam mal, ou não entenderam o teu choro, a tua agonia, o teu desafio, o que aconteceu contigo, vão olhar, lebecande e sebra a promessa diante da sua vida. Vão ver o pequeno Samuel, a promessa diante de você. Vão literalmente olhar e dizer: realmente o sobrenatural aconteceu. Deus, ele tem um marco tão certo, ele tem uma estrutura tão correta, com pessoas que alicerçam definições, pessoas que não têm essa multiplicação de palavras.
Esse pensamento dobre, sabe, de dizer, hoje eu vou, Deus, hoje eu faço, conta comigo, Senhor, e depois volta atrás com o que falou. Ele ama pessoas que têm definições com Ele. Sabe o que é definições com Deus? É literalmente chegar até Ele e falar, Senhor, escute bem, Senhor, eu estou definindo coisas aqui na minha vida, eu estou definindo uma coisa e outra diante de Ti, eu quero isso e aquilo, e eu não abro mão de projetar isso aos Teus cuidados. E aí você vai ter que sustentar a tua palavra com Deus. Deus ama pessoas que são definidas com Ele. Deus ama pessoas que não voltam atrás com o que dizem para Ele. E Ele honra. E sabe por quê? Sabe uma maneira muito certa e direta de Deus honrar pessoas que são definidas com Ele? É o processo habitual da entrega diária. Porque uma pessoa como essa pode contestar qualquer coisa, pode vacilar no seu preceito, na sua intenção, no seu emocional, pode voltar até atrás com a palavra, mas ela se lembra de que ela não prometeu isso para homem, não prometeu isso para mulher, não prometeu para o Gustavo, não prometeu, foi para Deus. E aí Deus honra essa pessoa, porque essa pessoa está caracterizada diretamente em não voltar atrás com a palavra que ela determinou para Deus. E Deus honra de uma forma grandiosa. Mas calma aí, Gustavo, Deus deve saber que essa pessoa vai fraquejar, que essa pessoa vai cair, que essa pessoa não vai conseguir, que essa pessoa vai voltar atrás. É o poder da escolha. É o poder da escolha. Deus nunca tirou isso do ser humano. Deus nunca, desde o Gênesis, desde o livro do Gênesis, Deus nunca tirou o poder da escolha do ser humano. Ele sabe que a pessoa tem sucessivas quedas, que ela já caiu 1, 2, 3, 4 vezes, que a família nem acredita mais, que fulano e cicrano, a igrejinha lá, X, que ela se congrega, nem acredita mais nela, porque ela vive voltando e indo. Mas calma aí, essa pessoa tem o poder da escolha sobre as mãos, porque ela não é um fantoche, a não ser que ela se torne um fantoche na mão do inimigo, se ela permitir. Mas Deus jamais utilizaria um mecanismo de deixar ela sem o livre-arbítrio. Tanto que quando desde o Gênesis Adão e Eva pecaram, o Senhor não apareceu do nada não, para a serpente, tentando paralisar tudo para reverter o processo. Pelo contrário, Ele deu uma ordem. Ele disse, vocês não vão comer desse fruto proibido. Foram lá e fizeram. Por quê? Porque tiveram livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Quando você tem livre-arbítrio, você tem o poder da escolha sobre a sua vida. E você vai decidir se vai se entregar para Deus, viver para Ele, se entregar diante da vontade dEle e cumprir com a sua palavra diante dEle. E Deus honra pessoas que a trancos e barrancos pode perder amigo, pode perder vizinho, pode perder familiar, pode alguém não gostar, pode uma coisa e outra voltar, mas ela não falha com Deus. Essa pessoa vai cumprir a palavra dela com Deus. Pode uma pessoa e outra dizer, é radical demais, eu acho que você não deveria ser radical, eu acho que você não deveria fazer isso. Ai, você vai para a igreja além dos domingos, você vai numa terça, você vai numa quinta, para que tudo isso? Mas ela sabe do compromisso que ela tem com Deus. Ele sabe do compromisso e do que Deus vai derramar sobre a vida dela, porque a vida dela aqui na terra é temporã e tudo aqui é um ensaio para o céu. E quando eu entendo que a minha vida é um ensaio para o céu, eu permito que o Espírito Santo me enfeite, trabalhe dentro de mim, me modifique, governe a minha mente, a minha mentalidade, a minha espiritualidade, o meu preceito, a minha visão, os meus segmentos, os meus parâmetros, os meus desafios, tudo em mim tem que estar interligado àquilo que eu defino em oração com Deus. E aquilo que está definido em oração com Deus é aquilo que ficará respaldado, é aquilo que ficará notificado no dia seguinte, daqui um mês, daqui um ano, porque aquilo que eu falo para Deus, Ele leva a sério. Aquilo que eu chego para Deus falando, Ele não descarta. Aquilo que com lágrimas eu peço, Ele faz, Ele analisa tudo, Ele vê o sentido da coisa e Ele procura com interesse de coração
Porque se você realmente quer isso, você vai bater até se abrir. Você vai buscar até encontrar. Porque o que busca, encontra. E o que bate, a porta se abre. Deus vai fazer o que for preciso para surpreender a tua vida espiritual neste ano. Te comanderei, dele bandeira sobre necandai. Oh, Deus poderoso, meu Deus, coisa linda. E a Bíblia fala que o pequeno Samuel foi entregue diante do templo. E o sacerdote Eli começou a educá-lo. Para você ter ideia, era uma promessa tão linda que Deus tinha na vida dele, que a própria palavra diz que desde pequeno, mesmo ele não sendo sacerdote, ele amava as roupas dos sacerdotes. Então ele pediu para fazer roupas iguais. Ele queria usar as roupas iguais. E o sacerdote ali, entendendo que ele era uma criança, tudo bem. Aí colocou roupas de sacerdote nele, ele com aquelas mantas, aqueles tipos de lençóis, todo ultrajado, tudo certo. As mantas como eram antigamente. E ele usando como se fosse um sacerdote. Na verdade era uma criança, mas era como um sacerdote. Porque ele amava aquele lugar. Ele amava os tabernáculos do Senhor. Ele amava os tabernáculos do Senhor. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Deus vai fazer um segmento muito profundo em tua vida. Deus vai fazer um segmento muito grande em tua história. Ana, na sua complexidade de vida, eu tenho que explicar isso para você pegar a visão. Eu tenho que explicar isso, preste atenção. Ana, na sua complexidade de vida, ela não entendeu, ou entendeu depois, que a glória não estava só sobre ela. A glória de Deus não veio apenas como resposta diante de Penina, que lhe perseguia, que era a segunda mulher de Eucana naquela época, por um conceito cultural. Ele tinha outra mulher, né? E aí essa mulher perseguia ela, maltratava ela. Deus precisava honrar a vida de Ana. Aí fez o milagre acontecer. Só que esse milagre, essa graça, essa unção não ficou só sobre a vida de Ana estampada. Pega a visão, olha, escuta isso. Essa graça e essa manifestação do poder sobrenatural de Deus não ficou só diante da vida de Ana. Quando o seu filho nasceu, ele nasceu completamente designado a ser profeta de Deus, desde o ventre, porque o Senhor tinha escolhido, o Senhor tinha capacitado. Você está entendendo? A sua vida espiritual vai ser completamente contagiada pela glória de Deus. E pessoas, filhos, parentes, a tua geração será contagiada pela manifestação de Deus. Vai ter filho que vai sentir, receber e viver o resplendor da glória de Deus. Então, tudo que Deus for fazer diante da sua vida, no seu campo espiritual, na sua vida matrimonial, no seu campo conceitual, no seu trabalho, na sua família, na vida, no cônjuge, no seu esposo, esposa, não fica só para você. Não fica só para você. Deus manda eu dizer para uma filha dele que está aqui: a minha glória te encherá, inundará, transbordará você. E eu vou tocar no coração dele. O Senhor está dizendo que vai tocar no coração de um homem e vai encher ele do espírito dele. Assim como Ana gerou literalmente Samuel, e ele foi um profeta levantado por Deus desde pequeno, o Senhor também, através da tua vida espiritual, gerará filhos espirituais, um esposo, uma esposa espiritual, filhos espirituais, parentes espirituais, vizinhos, pessoas do trabalho espirituais, pessoas que estarão interligadas, porque a unção de Deus vai impactar pessoas, e você contemplará que nunca foi só por você, nunca foi uma visão ligada a você, no seu individualismo, na individualidade do que você é.
Uma pessoa plena espiritualmente, ela nunca apenas altamente se reserva, se conserva. Ela é como um rio que solta águas purificadoras, um rio que solta vida. E você será como um rio, diz o Senhor, um rio que transbordará, um rio que encherá multidões, um rio que se alebandou, comanda a sebra, matará a sede de muitas pessoas. Eu nunca vou me reservar como uma cisterna fechada, com água limpa. Eu quero ser um rio que corre. Você tem que ser um rio que corre. Você será um rio que corre. E hoje, quem sabe, você não consegue ser. Quem sabe agora você não consegue se ver como uma pessoa que pode instruir um filho, uma filha, que não pode instruir um esposo porque ele pouco te escuta. Quem sabe por te ver como uma pessoa sempre ali presente, não dá cartaz para a tua vida espiritual, não acredita na dimensão do que Deus pode fazer na sua vida espiritual, mas o Senhor vai convencer. Não é você que vai convencer, é o Espírito de Deus que vai convencer, é o Espírito de Deus que vai encher. E da mesma forma que Ana conseguiu instruir Samuel pela misericórdia, pelo transbordado espiritual na vida dela, em um parecer direto no âmbito espiritual, assim você também vai conseguir fazer isso pela vida de quem precisa escutar, viver, adquirir e estar na presença de Deus, porque diz o Senhor, a casa vai ficar em ordem este ano. Eu colocarei a casa em ordem este ano. Eu colocarei a casa em ordem este ano e moverei tudo para te mostrar que eu sou Deus e posso e vou cumprir com a promessa. Samuel ainda era pequeno. Ele tinha o seu quartinho, ele clamava a Deus no templo principal. A Bíblia fala que no templo principal tinha uma lâmpada de Deus, era chamada lâmpada de Deus. Na verdade era uma vela que era acesa para iluminar aquele local enorme. E até então os pedidos poderiam ser feitos, porque aquela lâmpada estava acesa ainda. Então sempre ele tinha um costume de, antes de entrar no seu quartinho, ainda criança, ele ia até o templo principal e clamava a Deus, orava. Só que teve uma vez que aconteceu algo que Samuel não imaginava. A Bíblia fala que a lâmpada de Deus ainda estava acesa no templo principal. E quando Samuel literalmente deitou para dormir, ele escutou uma voz falando o seu nome. E essa voz dizia, Samuel. E na hora ele se levantou. Ele nunca tinha escutado aquilo. E ele saiu correndo e foi até o sacerdote Eli no seu quarto. O sacerdote Eli estava quase dormindo. A Bíblia fala que os olhos dele estavam quase fechando já. E de repente o garoto entra no quarto e diz, o Senhor me chamou? E ele disse, não te chamei não. Vá para o seu quarto, vá dormir, vá descansar. Era de costume naquela época, qualquer pessoa que vivesse no templo, servir o sacerdote, ajudar o sacerdote. Entendeu? Sempre auxiliar o sacerdote, era uma ordem de Deus. Auxilie os seus líderes, então tinha que auxiliar em qualquer coisa que fosse preciso. Ele voltou para os seus aposentos, mas naquela mesma noite a voz falou mais uma vez, Samuel. E ele se levantou novamente, saiu correndo e disse, o Senhor me chamou? Ele disse, não te chamei, Samuel. Samuel, vá dormir, vá dormir, descanse. Ele foi deitar mais uma vez. E mais uma vez ele escutou Samuel. E quando ele foi mais uma vez, ele disse, eu estou escutando o Senhor me chamar. Quem sabe a voz característica de Deus estava ligada a uma voz que ele entendia como a voz de Eli. Quem sabe a voz característica de Deus estava longe ou distante. Quem sabe a voz característica de Deus estava perto e longe ao mesmo tempo. A questão é, ele ia até Eli. Ele chegava, literalmente, ao quarto de Eli. E Eli, pela terceira vez, olhou para aquele garoto e disse, agora eu estou entendendo. Na próxima vez que você escutar, você vai dizer assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Pode falar que o teu servo está aqui.
A Bíblia fala que Samuel voltou para o seu quarto. E ainda ele era muito novo. Samuel não estava levando uma vida normal como qualquer outro. Criança, adolescente, juvenil. Ele estava se entregando para Deus. Tem pessoas que não entendem. Eu vou falar uma coisa muito clara. O tamanho da sua entrega e o tamanho da sua renúncia mostrarão o quanto o céu pode confiar e depositar em você a graça e a majestade de um Deus que nunca, jamais interveria na vida de alguém apenas por intervir. Que jamais, no mais tocante, apenas falaria, posicionaria, revelaria, por revelar. Um Deus que faz questão de não colocar apenas palavras como palavras. O que você está querendo dizer, Gustavo? Eu estou querendo te dizer que quanto mais você se entrega a uma vida de renúncia, quanto mais você se entrega a uma vida de renúncia, Deus te levantará como sacerdote, como profetiza, profeta, homem e mulher de Deus. Por mais que você diga, mas eu não tenho um cargo na igreja. Isso não tem nada a ver com cargo de igreja. Isso tem a ver com posicionamento espiritual. Isso tem a ver com vida no altar. Isso tem a ver com entrega diária diante dele. O quanto mais você quer receber dele, então renuncie a si mesmo e espere nele, porque ele nunca falhou. Aquele tempo, em 1 Samuel, no capítulo 3, fala que as profecias eram muito raras, que as visões eram muito raras, que fazia tempo que Deus não levantava um profeta na terra. Naquele tempo as pessoas buscavam escutar Deus, mas não escutavam nada, porque não existiam profetas. Eram muitos, eram extintos, estavam em extinção. Deus olhou para a terra, e no coração, no vínculo de uma mulher que queria se entregar, que queria ter uma vida espiritual, que queria ter o sobrenatural diante dela, ele intercalou uma unificação de espiritualidade com a mãe e com o filho. Eu estou querendo te dar uma visão muito clara que Deus está me entregando. Deus pode intercalar visões espirituais de esposo, de esposa, de filha, de filho, de mãe para filho, de filho para filha. Deus pode intercalar um processo novo. Agora tem que ter alguém que diga: eis-me aqui, usa-me, fala, que o teu servo ouve. De repentemente, Samuel entrou no quarto. E a Bíblia fala que mais uma vez aquela voz ecoou. E disse: Samuel. Ele se tremeu todo. Mas ele se ajoelhou e falou: eis-me aqui, Senhor. Fala, que o teu servo ouve. Vale frisar que era um garoto abrindo a boca e dizendo: fala, que o teu servo ouve. Fala, que o teu servo. E naquele momento o Senhor lhe abriu os olhos para ter uma visão grandiosa sobre uma profecia que ele tinha que entregar para o próprio Eli, para o próprio sacerdote Eli. Mas o que eu quero trazer aqui não é o contexto direto da história. É o chamado e a capacidade que Deus tem para imperar diante do espiritual. Desde o começo dessa live eu estou falando sobre a vida espiritual. Desde o começo dessa live eu estou intercalando um posicionamento claro, direto, do campo espiritual na vida de alguém que está buscando minuciosamente um processo que não é seu, é de Deus. E Deus está dizendo: o que eu farei na sua vida não está contido em experiências naturais. O que eu quero fazer diante de você
não está contido entre familiares que podem testemunhar ou falar sobre algum feito meu. O que eu quero fazer contigo, o que eu quero falar contigo, como eu quero me revelar a ti, é único, é de uma forma única, porque eu vejo atentamente o teu coração. Eu conheço nitidamente você por dentro. Agora eu te digo, fica na minha presença, fica firme diante de mim, porque o mundo, o inferno, nada tem para ti. Agora eu, o Senhor, tudo que eu tenho é teu. Com as palavras que o Senhor coloca na minha boca, eu me lembro agora do filho pródigo, que quando voltou para casa e falou: eu não sou nem digno de ser chamado teu filho, o pai lhe disse: filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. A grandeza de um pai que não abandona, e a manifestação de um Deus que de forma tão clara e objetiva mostrará que no final das contas, depois do vento, da tempestade, do montante de pessoas, de uma coisa e outra, quem permanece ao teu lado é Ele. Depois da tempestade, depois da ventania, do vento forte, do sol escaldante, do deserto, das alegrias, da fartura, da abundância, é Ele que permanece. Ele que baixai e compreender sobre levando a subeneaia. O Senhor me faz trazer essa pequena passagem de Samuel, mas o mais referido da passagem não é nem sobre Samuel ter escutado a voz do Senhor. Não é. Vocês não pegaram a visão, eu vou falar de novo. Sabe o que é mais importante dessa passagem, no referido aqui, em 1 Samuel, que a gente acabou de ler, em 1 Samuel capítulo 3, que a gente acabou de ler, não é sobre Samuel ter escutado a voz do Senhor, porque isso você vai escutar. Vai escutar. Vai escutar. Vai. Você vai escutar. Eu tenho uma absoluta certeza que você vai escutar. Vai escutar. E vai vir com um toque tão profundo. E vai vir de quebradeira sebre, tirando todas as tuas indagações. Vai escutar. E vai ser tão profundo que de fora para dentro, de dentro para fora, vai te consumir. Como se você estivesse ao mesmo tempo que vivendo, se desfalecendo. Vai escutar. E quando escutar, nunca mais na sua vida, nunca mais, em toda a sua história, você vai olhar para outra opção, ou imaginar outro segmento. A única coisa que você vai querer viver e fazer é viver para este Deus. Não há nada mais grandioso, não há nada mais forte e poderoso do que a sua presença. Não há nada mais grandioso e forte do que ser chamado de seu filho. Vai se cumprir. E vai ser tão forte, tão impactante, tão real e tão profundo. Eu vou ter que encerrar essa live, porque aqui o tempo já está aparecendo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Olha bem, eu vou encerrar dizendo só isso. Em 1 Samuel, no capítulo 3, fala que naquele tempo o Senhor levantou Samuel porque era tudo muito raro. As profecias eram raras, as visões eram raras. Era tão extinto o poder de Deus. Deus está levantando você. Deus levantará você.
Deus impulsionará você nesse tempo do fim. Lebadecândia, sebra, onde muitos precisam escutar, sentir e receber a glória dele. Que leabadecanto debasobenecandae. Não duvide do seu chamado. Não duvide das escolhas. Não duvide da intervenção. Não duvide do do profetizar de Deus ao teu respeito. Porque Ele fará algo lindo acontecer. Algo maravilhoso sai diante de você. Eu encerro essa live agora porque eu tenho 30 segundos só dizendo uma coisa. Quando terminar essa transmissão e quando você for dormir, ore. Mas fale mais uma vez e diga: fala que eu te escuto. Fala que o teu servo, a tua serva, o teu filho te ouve. Faça isso, porque Deus vai se revelar para você. Um beijo, eu volto a qualquer momento, viu? Estou sem tempo aqui, já está acabando. Deus te abençoe muito em nome de Jesus, amém.